Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao programa Sabedoria para Viver Bem. Estamos aqui semanalmente. Cada semana nós trazemos um episódio com um tema importantíssimo de aplicação na vida cotidiana, a vida diária do ser humano. Nós extraímos da Bíblia, a Palavra de Deus, princípios eternos de sabedoria que nos ensinam a proceder da forma mais assertiva, alcançar a direção de Deus na vida do ser humano para que ele possa desfrutar de todos os benefícios de quem anda em retidão, de quem anda buscando a melhor forma de viver, para viver conforme Deus tem ensinado, conforme Deus tem orientado. Esse é um programa em que nós crescemos como seres humanos. Então, não guarde este conteúdo só para você. Lembra de compartilhar, curtir, comentar, enviar para as pessoas que você ama, com quem você se relaciona, sua casa, seus familiares, colegas de trabalho, o pessoal da igreja, seus amigos, seja quem for. Então nos acompanhe nas multicanais da Igreja Cristã Maranata, canal do YouTube. Estamos sendo transmitidos tanto nas TVs fechadas como também na TV aberta. Estejamos juntos acompanhando todo esse conteúdo que tem sido de grande valia para todos nós. E aqui à mesa hoje, Pastor João Carlos, nós estamos mais uma vez tratando de princípios de sabedoria. É sempre algo maravilhoso, uma alegria fazer esse trabalho. Com certeza é uma grande bênção, tanto para nós quanto para todos aqueles que participam conosco, aprender, princípios do Senhor que fazem com que a vida se torne melhor no sentido dos resultados que nós vamos ter, porque a sabedoria nos ajuda nisso, a nos preparar para bons resultados. Inclusive, começamos o ano já falando sobre planejamento. Isso, quem assistiu os programas anteriores, falando de planejamento financeiro, falamos até mesmo de planejamento de vida espiritual. E hoje vamos conversar sobre um pequeno detalhe que existe dentro dos planejamentos, tá certo? Perfeito, é exatamente isso. O tema desse episódio é saber definir metas. Você sabe definir bem uma meta? As metas são estabelecidas para qualquer área da vida. Pode ser financeira, pode ser de saúde, relacionamento, a vida conjugal, a sua vida com seus filhos, pode ser intelectual, profissional, qualquer área da vida. Se você aprender a estabelecer metas da forma correta, você vai alcançar grandes resultados. Então esse é o nosso tema hoje, saber definir metas. Pastor João, nós sempre fazemos os nossos episódios, cada programa desse nós trabalhamos princípios de sabedoria à luz da palavra. E em todos os episódios nós trouxemos casos bíblicos, textos bíblicos que retrataram o tema que estava sendo trabalhado. E hoje aqui nós vamos falar sobre saber definir metas. Na Bíblia a gente tem algum texto para direcionar esse assunto, para falar de metas? Sim, Wallace. A Bíblia, na verdade, ela é um grande manual da salvação. Ela traz para nós como objetivo descobrir a salvação em Cristo Jesus e nos aproximar de Deus. Mas, paulatinamente, aqui e ali em alguns textos, ela vem trazendo assuntos que são do nosso dia a dia, mostrando até mesmo o Senhor entrando nesses assuntos. E essa sua pergunta ela pode ser respondida no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos lembrar que Jesus, ele avisou os discípulos que ele ia embora. Os discípulos ficaram preocupados. Como é que vai ser agora sem ele? Todo o poder emana dele. Mas ele acalmou os discípulos dizendo, não, mas eu vou preparar-vos lugar e depois voltarei para vos buscar, para que onde quer que eu esteja, vós estejais também. Enquanto isso, vocês não podem ir porque vocês são a luz do mundo. Perfeito. Ele falou assim, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas depois ele fala para a igreja, vós sois a luz do mundo. E como luz do mundo, nós tínhamos, ou temos como responsabilidade, iluminar. E essa iluminação veio por meio da pregação do Evangelho. Então Jesus ele vai orientar os seus discípulos com metas.
para essa pregação do Evangelho. O livro de Atos dos Apóstolos, que mostra justamente a formação da igreja e o trabalho da igreja inicial, no seu capítulo 1, verso 8, né, Jesus está falando com a igreja sobre esse trabalho de evangelização, de ser luz do mundo. Atos, capítulo 1, versículo 8. Ótimo. Então, no versículo 7, ele fala assim: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Mas, aí no verso 8 ele diz: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você consegue ver o crescimento do Evangelho? Ele bota Jerusalém, uma cidade de 1 quilômetro quadrado. Certo. Né? Era ali que ia começar. De Jerusalém para a Judéia, que era a região onde Jerusalém estava situada. De Judéia para Samaria, que era outra região, um pouco mais ao norte. E no final ele diz assim: e até os confins da terra. Essa meta vem sendo atualizada e vem sendo alcançada onde nós estamos hoje, aqui em Vila Velha. Perfeito. Muito longe de Jerusalém, Judéia e Samaria. A meta permanece. Mas a meta permanece porque muito bom. A Bíblia diz assim: até que o último gentio entre. Ótimo. Então, essa colocação do Senhor Jesus até os confins da terra engloba lugares extremamente difíceis, como, por exemplo, países de religião especificamente muçulmana. Mas, mesmo assim, ela está sendo alcançada. O Evangelho está sendo pregado, nós temos visto cada vez mais pessoas que não criam no cristianismo, agora descobrindo que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é uma meta. E em cada âmbito da nossa vida nós precisamos ter essas metas. Jesus colocou a meta dele. Cabe a nós trabalharmos para alcançá-la. Muito bom, excelente. Mas falando de meta ainda, né? O episódio hoje nós só vamos falar de metas. Saber definir metas exige um pouco também de prática nisso, né? E aí eu gostaria de explanar aqui agora como que uma meta deve ser. Porque é muito fácil nós falarmos para as pessoas: você tem que fazer metas, você tem que estabelecer metas. Mas as pessoas, na maioria das vezes, não sabem como montar uma meta, como estabelecer uma meta. Então, eu vou trazer aqui, Pastor João, 5 elementos indispensáveis para que uma meta seja bem estabelecida, para que ela funcione da forma adequada. Então, veja bem, eu gostaria de trazer um versículo bíblico, porque todo princípio de sabedoria que nós trabalhamos aqui neste programa é extraído da Bíblia, a palavra de Deus. Então, esse princípio bíblico está registrado em Provérbios, capítulo 16, verso 3, que diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, nós estamos falando de metas, estabelecer metas para você ter resultados, alcançar benefícios, frutos do seu trabalho ou daquilo que você está pretendendo. Uma meta bem estabelecida, ela tem 5 elementos. O primeiro dela ela precisa ser específica. Esse é o primeiro elemento de uma meta bem definida. Por quê? Porque se você colocar uma meta genérica, abrangente, você vai se perder no meio dela, ou seja, ela não vai funcionar. Quer ver um exemplo? A minha meta é comprar uma casa. Mas você precisa ser mais específico. Qual o tamanho da casa? Qual o valor da casa? Em que lugar essa casa tem que estar? Então, é uma casa de 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, tem garagem. Então, se você não estabelecer uma meta mais específica, mais detalhada, você vai comprar que casa? Você vai comprar um quarto com banheiro? É uma casa. Então, você tem que definir com especificidade aquilo que você realmente quer, né? Ser específico é você discriminar em detalhes o que você realmente deseja, aquilo que é o seu desejo real. Então, segundo elemento, tem que ser positiva, ou seja, aquilo tem que ser bom para você, tem que ser saudável, tem que ser benéfico na sua vida. Eu vou estabelecer uma meta aqui que vai me trazer mal à saúde, então ela não é positiva, não é agradável. Não deveria nem ter sido estabelecida. Exatamente, já está errada, né? Essa daí você precisa corrigir.
Então ela tem que ser positiva, ela tem que trazer os benefícios, ela tem que ser uma meta que ela vai alcançar resultados que vão te trazer benefícios. Então, específica, positiva. Terceiro elemento, essa meta ela tem que ser desafiadora. Por que desafiadora? Ela tem que exigir de você algum esforço, uma dedicação. Tem que te tirar da zona de conforto, do comodismo. Se você estabelece uma meta em que você nem sequer se preocupa com ela, não traz ali nenhuma dedicação para que ela aconteça, ou seja, você vai ficar da mesma forma que você está agora, não vai mudar nada, não vai te desafiar em nada, é capaz, certamente, essa meta não acontecer. Você não vai ter ânimo para trabalhar essa meta. Então, ela tem que despertar em você esse desejo de fazer aquilo acontecer. Tem que ser desafiadora. Por fim não. O quarto elemento, né? Eu falei que seriam 5. Quarto elemento, ela tem que estar no seu controle. O que é uma meta que precisa estar no seu controle? Ela depende exclusivamente de você dentro daquilo que você definiu. Eu vou definir aqui uma meta para o meu trabalho, mas é uma meta que depende de uma legislação que precisa ser aprovada na Câmara dos Deputados. Não, então essa meta não está no seu controle. Ela vai depender de algo que você não tem como fazer. Eu vou fazer uma meta de saúde. Essa meta de saúde aqui depende de uma regulação da Agência Nacional de Saúde para liberar um medicamento. Não está no meu controle, eu não tenho como estabelecer essa meta, foge ao meu controle. Então, ela tem que estar no seu controle, tem que ser algo que depende exclusivamente de você. Você pode fazer, está no seu controle, então essa meta está correta. E por fim, agora, ela tem que ser temporal. O que é uma meta temporal? Você tem que pôr data, você tem que estabelecer qual é o tempo. Nós iniciamos falando de um exemplo de comprar uma casa. Você tem que colocar um tempo para isso. Os valores que a sua renda te permite adquirir isso com quanto tempo? Eu vou estabelecer aqui, todo mês eu vou guardar X, durante tantos anos eu vou alcançar Y, vou dar entrada na casa, vou poder financiar o resto. Então qual é a data? A data é X. Então ela tem que ter um tempo estabelecido, definido. Então seriam esses 5 elementos, pastor João. Uma meta bem definida com esses 5 elementos, a pessoa vai alcançar excelentes resultados. Bom, então você colocando esses 5 elementos, a gente para observar que a meta que Jesus colocou é uma meta que tem esses 5 elementos com ela. Correto. Né? Você fala de específica, né? O que é a meta específica? Aquela que diz exatamente o que você tem que fazer. Vocês precisam pregar o evangelho. Isso. Não é pregar qualquer coisa. Olha, escolhe um assunto e prega por aí. Não, era pregar o evangelho, a boa nova em Cristo Jesus. Ela é positiva? Claro que é positiva, porque vai trazer muito mais pessoas para a igreja, pessoas que vão ser transformadas pelo Espírito Santo, serão melhores cidadãos tanto da terra quanto do céu. Né? Em terceiro lugar, desafiadora. Você ia a lugares que nunca tinha ouvido falar de Jesus, a Austrália, a América, né? E chegar para grandes desafios, né? A África, pregar sobre um galileu que viveu em Israel e que deu a sua vida e que ressuscitou no terceiro dia. Que desafio. Excelente. Né? Uma meta desafiadora. No seu controle, porque só depende daquele que vai pregar. Exato. Dele ler a palavra, dele estudar, dele ter a unção do Espírito Santo e ir abrir os seus lábios e falar para aquelas pessoas. Não depende de nada do governo, de uma entidade, de nada disso. Né? E por último, temporal, porque o Senhor disse, olha, isso vai acontecer até que eu volte. Perfeito. E ele deu os sinais da volta dele para a gente saber, olha, vamos correr porque falta pouco tempo. Que é o tempo que a gente está vivendo agora. Bem definida, né? Ou seja, vocês vão começar aqui, local, Jerusalém. Depois vocês vão se expandir nas regiões. E até os confins da terra, essa meta está nos alcançando. Está alcançando os 4 cantos da terra, todos os pontos do planeta Terra. Tem chegado até nós, tem chegado até você que nos acompanha e continua alcançando vidas para o Senhor. Exatamente. Excelente. E será que nós podemos, então,
fazer um exemplo prático aqui, como a gente faz em todos os programas, fazer um exemplo prático aqui de criação de uma meta que tivesse esses 5 elementos para deixar ainda mais claro para quem está assistindo o programa? Com certeza. Vamos estabelecer um tema, então, da meta. Vamos. Vamos fazer uma meta aqui que alcança para todos que estão nos ouvindo. Vamos falar sobre âmbito familiar. Vamos criar um exemplo, né? Se eu vou fazer uma meta para melhorar o relacionamento familiar, pode ser? Pode ser, estamos começando o ano, né? Isso. Podemos querer ter um 2026 de relacionamentos melhores do que 2025. Então vamos colocar assim, um exemplo prático, na vida prática, cotidiana. Eu quero que a minha família tenha um melhor relacionamento. O que seria específico para alcançar esse melhor relacionamento? Para ficar mais específica. Então, uma noite em família, Ok. sem eletrônicos, Certo. sem tela. Certo. Por que é específico? Não é uma noite em família, todo mundo em casa, só que um trancado no quarto, o outro lá na sala, o outro fazendo outras coisas, cada um no seu celular, alguém assistindo vídeo, outro no computador. Não, é específica porque, uma noite em família, sem eletrônicos, sem tela. Ok. Então, o objetivo é esse, né? O relacionamento familiar. E para ser positiva essa meta de melhorar o relacionamento familiar, como nós vemos que é positivo essa questão? Positiva. Então, se eu tenho uma noite em família, agora eu coloquei como especificidade não usar eletrônico. Não usar eletrônico. Ela é positiva porque vai gerar maior conexão, vai ter o contato olho no olho, a conversa, o diálogo. Laços familiares? Laços familiares, né? Memórias afetivas, vai estreitar os laços familiares, ou seja, pode ser uma noite em que nós vamos sentar à mesa para fazer uma refeição ou para brincar, né? Jogos de tabuleiro para poder estreitar esses laços familiares, é muito positivo. Então, terceira pergunta, é desafiador? Nos dias de hoje é muito. Muito. Talvez antigamente não fosse tanto, mas para hoje, para o tempo de hoje, atrair essa atenção, principalmente dos filhos, né? O próprio casal, cônjuge, marido e mulher, é desafiador. Então, assim, as pessoas estão conectadas no mundo digital 24 horas, é trabalho, afazeres, redes sociais, entretenimento, etc., né? Tela, quando a gente fala de tela, não é só o celular, é a televisão e etc. Então, assim, é desafiador porque você tirar um momento sem os eletrônicos para poder criar esse ambiente é um desafio. É um desafio. Entendi. Outra pergunta daqueles cinco elementos que você falou. Temos o controle nessa meta? Então, quando nós falamos que tem que estar no seu controle, nós estamos dizendo que não depende de terceiros. Ok. Então, você reunir a sua família, a sua casa, depende de você, da sua esposa, do seu filho. Ou seja, está no controle da sua casa. Você não depende do seu chefe do trabalho, você não depende dos colegas do trabalho, você não depende do vizinho, você não depende do governo, você não depende de autorização de ninguém. Está no seu controle. Olha, eu, minha esposa, o meu marido, meus filhos, nós vamos nos reunir, é um momento nosso, um momento de família. Então está no seu controle. Entendi. E o quinto elemento, de ser temporal, de ter uma marcação de tempo, como a gente vê nessa meta? Aí, para ser temporal, para completar essa meta, para ser completa em todos os elementos, vamos colocar que essa reunião de família, esse momento familiar, vai ser semanal. Ok. Aí entra a questão tempo. Então, toda semana, uma vez por semana, por exemplo, toda sexta-feira, às 18 horas. Então, é semanal, tem o horário, tem o dia certo, tem data, está estabelecida, ela tem o tempo dela. Entendi. 1 hora por semana aí, fica mais completa ainda, é temporal. Certo. Então, a gente vê, né? Estamos falando tanto sobre planejamento nesse começo de ano. E se as famílias olharem, uma família que olhe e que veja, nós estamos precisando melhorar nosso relacionamento.
nós não estamos bem, nós não estamos nos falando, não estamos nos conhecendo profundamente, pode ser estabelecida uma meta como essa. Ter uma noite durante a semana, pode ser um dia definido já, sexta-feira, pode ser um horário definido às 18 horas, onde ninguém vai usar nenhum tipo de tela para que haja um melhor relacionamento familiar. É específico, é positivo, está no nosso controle, porque é só dentro da família, é desafiadora e é temporal. E no final, quando a gente olhar lá no final de 2026, nós vamos poder dizer, foi sábio, foi bom ter uma meta como essa para melhorar o relacionamento da nossa família. Que maravilha, eu acho que nós conseguimos aqui transmitir como que se define metas de forma bem conceituada, né, dentro dos elementos necessários, metas bem definidas. Isso pode ser feito para finanças, isso pode ser feito para estudo, né? Isso pode ser feito para conhecimento. Eu vou criar uma meta de leitura de livros ao longo deste ano, porque eu quero ler tantos livros. Tudo isso você pode fazer levando esses 5 elementos, criando as suas metas e se esforçando para alcançá-las, não é isso? Muito bom. Pastor João, mais um episódio, mais um programa. Estamos concluindo aqui esse assunto e ficamos na expectativa já da próxima semana, o próximo programa, o próximo episódio, temas relevantes para a vida cotidiana do ser humano. Amém? Amém. Quero deixar aqui ainda um último versículo que vai emoldurar esse tema que nós trabalhamos aqui. Tome notas de todos esses elementos que nós citamos, coloque as suas metas em prática, escreva elas, mas também preste atenção naquilo que o Senhor tem nos ensinado e coloque em prática na sua vida. O versículo que eu quero deixar para a sua meditação, Salmo 37, verso 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Estabeleça suas metas, verifique, corrija, coloque todos esses elementos, mas é importante você confiar em Deus. Entregue o seu caminho, os seus planos, seus ideais, tudo nas mãos do Senhor, porque assim fazendo Ele vai te prosperar, vai te abençoar em todas as coisas e as suas metas estabelecidas, Ele vai te ajudar a alcançar. Continue nos acompanhando, cada semana, cada programa, um assunto de impacto na sua vida, no seu dia a dia e na vida das pessoas que você ama. Lembre de curtir e compartilhar este conteúdo para que possamos juntos crescer e viver todos esses benefícios. Sabedoria para viver bem, preceitos eternos que nos ajudam a agir corretamente e viver melhor. TV Manaim, uma TV para você ver.